Muito bem, às 16 horas e 7 minutos desta segunda-feira, 19 de maio, eu pergunto a você, teleinternauta, se a beleza depende do estado nutricional, físico e mental. Será? E a cirurgia plástica ajuda muito a você ficar mais belo, mais bela? Essa frase e esse raciocínio é do Dr. Naif Tadeu, médico que atua como cirurgião plástico há mais de 20 anos aqui no Brasil, nutrólogo, participante de congressos e simpósios nacionais e internacionais. Eu tenho o prazer de entrevistá-lo hoje aqui no Salutes, onde ele irá falar de várias de suas pesquisas na área da cirurgia plástica videoendoscópica, com basamento bastante científico, e também, além de desenvolvimento de instrumental necessário a esses tipos de procedimento, sem falar da nutrição e da importância da segurança alimentar para os procedimentos cirúrgicos. Muito boa tarde, Dr. Naif Tadeu. É um prazer recebê-lo aqui no Salutes. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, é um prazer e uma honra estar aqui com você e com seus internautas. Dr. Naif, vamos falar um pouco da história da cirurgia plástica no Brasil e, atualmente, em que estado o país está em nível mundial. No início dela, o desenvolvimento, em que estado está hoje? Se a gente for se voltar para a cirurgia plástica, especialmente na videoendoscopia, ela se iniciou no mundo, nos Estados Unidos, por volta de 92, né? E as primeiras publicações datam de 1994. De lá para cá, a cirurgia videoendoscópica se dedicava muito apenas ao rejuvenescimento facial. E isso fez com que o mau entendimento da aplicação da técnica videoendoscópica à cirurgia de rejuvenescimento tivesse resultados iniciais não muito animadores. E ela chegou a ser abandonada por grandes profissionais no mundo inteiro. Somente a partir de 2003, 2004, que ela se consolidou realmente e teve um desenvolvimento muito grande aqui no Brasil, embora sejam poucos os profissionais que a pratiquem ainda, mas o nível técnico e o nível de resultados da cirurgia videoendoscópica, não só na face, mas como na cirurgia corporal, realmente é muito animador. O senhor pode ir falando para leigos, como eu e vários dos internautas, como é a técnica da videoendoscopia para os procedimentos plásticos? Se você me permite, eu vou dar um exemplo. Claro. Antigamente se fazia uma incisão, um corte no abdômen, de mais ou menos 20 centímetros para fazer a retirada da vesícula biliar. Hoje, onde é feita essa cirurgia, ela é feita através de 3 ou 4 pequenos orifícios de 1 centímetro. E por quê? Porque é usada a técnica videoendoscópica, que no abdômen se chama videolaparoscopia. Na face é a mesma coisa. Na região da região da boca para baixo, o envelhecimento facial se caracteriza por excesso de pele. Da região da boca para cima, ele se caracteriza por mobilização de volume facial. O excesso de pele é muito pequeno, exceto na pálpebra. Então, ela se presta muito para essa cirurgia, porque não há necessidade de ressecções grandes de pele. Ou seja, não há necessidade de cicatriz extensa. Por isso, você faz a reposição de todo o terço médio da face e o tratamento da musculatura da região frontal por videoendoscopia, por mini incisões de 1, 2 centímetros dentro do couro cabeludo. E aí com uma recuperação muito mais rápida e com uma intervenção menor, né, doutor? Sim, a recuperação é mais rápida quanto à cicatrização externa, mas o mais importante que eu vejo nisso, porque dentro a cirurgia é grande também, né? Isso não minimizou a cirurgia, ao contrário, essa magnificação da imagem através da videoendoscopia, que você olha o campo cirúrgico através de uma tela e essa tela te magnifica em 20, 25 vezes esse campo cirúrgico, com uma definição em 3D espetacular que você não tem a olho nu. Então, além dessa facilidade e segurança que isso traz, você tem a possibilidade de repor estruturas que você não conseguia anteriormente, sem a necessidade de incisões grandes. Quando se trata de terço médio em paciente jovem, você não tem necessidade daquele corte pré-auricular, característico do rejuvenescimento facial. Coisa que quando você precisa rejuvenescer a região do pescoço, já se faz necessária, porque aí a ressecção de pele é inevitável.
E em outras partes do corpo também a videoendoscopia pode ser utilizada também? Sim. Em quais partes, em que pé está hoje a ciência aqui no Brasil, doutor Naif? O que mais nós utilizamos na prática do dia a dia é com relação a implantes mamários, a colocação de próteses de mama. Ela possibilita a colocação da prótese de mama com extrema segurança via axilar, sem lesão de nenhuma estrutura linfática, sem nenhum problema com linfonodo sentinela ou com um futuro câncer que o paciente viesse a ter muitos anos depois, né? Como muita gente diz. Infelizmente a via axilar ela é muito comentada por profissionais que não a utilizam, que não têm experiência. Então você ouve falar mal da via axilar. Ela é uma via de acesso que não deixa cicatriz na mama. E a videoendoscopia permite que você faça a colocação do implante numa loja muito mais bem ajustada e anatomicamente muito mais simétrica. Eu não gosto de usar o termo mais simétrica, eu gosto de usar o termo menos assimétrica devido à assimetria do nosso corpo. Entendi. Falar em simetria poderia dar a ideia de que duas mamas ficariam iguais, e isso é impossível, nem existem e nem nós conseguimos fazer. Agora, como é que é a questão da prótese mamária, por exemplo, pelo acesso axilar? Quer dizer, pelo acesso da mama, você imagina que você faz o corte, você coloca a prótese, que geralmente tem um determinado volume, mas pela inserção axilar, já que vamos dizer, o orifício, né, a inserção, o início da cirurgia ali é muito menor a área do que você recortar uma área da mama. A outra via também com essa dificuldade é a via abdominal. A paciente está fazendo uma plástica de abdômen, você pode, por via abdominal, fazer 2 túneis abdominais até a mama e, através da videoendoscopia, chegando na região mamária, você faz o descolamento de toda a loja para colocação da prótese. A prótese passa apertada por esse túnel, é preciso ter um pouco de treinamento, mas nada tão difícil ou de que possa causar algum tipo de lesão ou demora no ato cirúrgico. E pela área axilar não, né? Só por esse túnel abdominal. Pela área axilar também se faz um túnel. Faz a incisão na axila, lá no oco axilar, bem escondida, né? Lá na prega. E você faz um túnel até a margem do músculo peitoral maior. Na margem do músculo peitoral maior, o cirurgião decide se ele quer fazer um implante suprapeitoral, ou seja, na frente do músculo peitoral, ou se ele quer fazer retromuscular. Os implantes retromusculares ficam mais disfarçados, os implantes anteromusculares ou retromamários, eles ficam mais evidentes. Né? Eu prefiro o retromuscular em função da naturalidade. O que o senhor acha do crescimento da cirurgia plástica no Brasil? Sobretudo nos últimos anos, parece que teve uma grande procura, sobretudo quando começaram os implantes mamários. Muitas pessoas até com uma certa idade, até pueril, vamos dizer assim, estavam com interesse de ter uma estética de seios grandes e tal, e procuraram esse tipo de cirurgia. Como é que o senhor, como cirurgião, avalia este cenário? Eu olho muito pouco a idade cronológica e sim a idade biológica. Eu tenho como critério para fazer intervenções em pacientes de cirurgias já da idade adulta, como mama, uma rinoplastia, por exemplo, eu tenho como ideia sempre na mulher 1 ano e meio de menstruação regular. Então, se a menina menstrua com 12 anos de idade, ela pode perfeitamente fazer uma rinoplastia ou um implante de mama com 14, 15 anos. Mas tem casos, como eu tenho na minha família, de mulheres que menstruaram com 16 anos. Então você só vai poder fazer esse implante com 17,5, 18 anos. Não é a maioridade que vai dar esse direito, né? E sim o desenvolvimento biológico. Você ter a certeza que aquela mama não vai mais crescer. Aí você pode fazer o aumento. Eu quero agradecer a presença das pessoas que estão curtindo a nossa entrevista de hoje com o Dr. Naif Tadeu, Luciano Léo Machado, a Cláudia Ciapina Moraes, a Cláudice Felizardo, o Idalmo Leandro, Belmiro Reis, João Cordeiro, a Suzana Paganelli, Suzana Paganelli Bucão, Rosa Gomes e Alex Souza. Vocês podem aqui, eu estou aqui online pelo Facebook, também no chat da UTV, eu estou com o nick do Arthur Rendler. Vocês podem encaminhar perguntas tanto pelo chat da UTV quanto pela minha página do Facebook, que é o João Carlos Baldan. Estou aqui à disposição e o Dr. Naif também está para as respostas dos internautas, as questões dos internautas. Eu estou tocando a pauta aqui, segundo a minha cabeça, segundo eu penso, não combinamos perguntas. Esse programa aqui não se pergunta, não se combina pergunta, e os entrevistados também são tão preparados que também nem perguntam, né? Você vai me perguntar o quê? Não sei, não tenho a menor ideia.
Às vezes a gente tem uma ideia, mas muda tudo na hora de começar o programa. Dr. Naif, sobre o ponto de vista, a neurocirurgia aqui no Brasil tem um destaque muito grande em nível mundial. A cirurgia plástica também, parece que o senhor desenvolveu determinados tipos de alguns instrumentos para facilitar a intervenção da cirurgia plástica. Como é que está essa evolução aqui no país? A cirurgia videoendoscópica, ela necessita obrigatoriamente de instrumentos especiais. E na plástica eles eram muito carentes. Então houve a necessidade para a adaptação de determinadas técnicas que desenvolvêssemos alguns aperfeiçoamentos em instrumentos. E uma coisa que foi necessário se desenvolver, inclusive isso é uma patente da Universidade Federal de São Paulo, é o desenvolvimento de um instrumento que ele se presta para fazer a reposição da região malar por via endoscópica. Essa região zigomática, ela tem uma pitose, tem uma gordura que ela cai. Na verdade, o sulco nasolabial, esse sulco que todos reclamam e que às vezes fazem preenchimento, esse sulco ele não aprofunda. Esse sulco ele tem caído sobre ele o tecido da região zigomática. E para você fazer essa reposição, uma das técnicas é a técnica do FEIME. E o FEIME necessitaria, originalmente, de uma abertura pré-auricular. Com a videoendoscopia, para você entrar por via temporal e fazer um acesso ao FEIME, você precisa de um instrumento especial. E por isso foi desenvolvido um dissector, né, que foi denominado de DAME. O FEIME é a abreviação em inglês do Finger Assisted Malar Elevation, a elevação do malar assistida com o dedo. Como o dedo não consegue chegar na videoendoscopia, nós desenvolvemos um dissector que passou a ser o DAME, que é o Dissector Assisted Malar Elevator. Que é um instrumento. É um instrumento que faz os movimentos de um dedo. Ele entra na região, ele dobra como um dedo, ele gira como o dedo da mão, faz uma segunda dobra, se retifica e sai, para fazer um descolamento, uma divulsão. E ele é mais importante utilizar o instrumento do que o próprio dedo, porque ele teria uma espessura menor. Ele não chega lá. Comprido. E isso que você falou é extremamente pertinente. Na prática, quando eu faço cirurgia aberta, que eu preciso fazer pescoço e está aberto, que eu poderia fazer com o dedo, como o instrumento é um pouco mais fino do que o dedo, eu prefiro usar o instrumento mesmo na aberta, porque com isso eu tenho uma divulsão muito mais delicada da região. E se presta para cirurgiões que têm dedos mais grossos, que usam luva 8, 8,5, o uso do dissector irá facilitar muito. Eu tenho uma pergunta de um internauta aqui, da Milene, vou lhe passar em seguida, mas casa essa pergunta, Milene, que eu agradeço a sua pergunta, porque a gente estava conversando de um caso exatamente antes de começar um programa. Estava conversando com o Dr. Naif, recentemente eu atendi num consultório, uma menina de 21 anos, né, que tinha uma lombocetalgia muito pronunciada, dores na cervical e a coluna dela uma cifose muito grande também, e aí dores nos braços e tal, provindo obviamente de compressão de vértebra cervical. E a hora que eu olhei os exames de imagem, aí eu olhei e falei, você fez prótese de mama, ela colocou 250 ml em cada mama, estava com seio grande obviamente, e que estava absolutamente incomodando e atrapalhando a postura desta paciente. A pergunta da Milene é o seguinte: se os implantes ainda precisam ser trocados com frequência e se em alguns problemas com o implante, se eles podem ser retirados. Eles podem ser retirados sim, Milene. Existem técnicas que você usa, quando você retira o implante, você obrigatoriamente vai ter um excesso de pele na mama. E o próprio tecido mamário foi expandido. Quando você junta esse tecido, você tem várias maneiras para fazer isso. Uma delas é fazendo um retalho inferior, que é inclusive de um colega nosso do Rio de Janeiro, o Dr. Liacir, que desenvolveu esse retalho, onde você pode preencher o polo superior da mama com esse excesso de flacidez que ficaria no polo inferior e cobrir isto em jaqueta com as laterais da mama. Isso seria uma técnica utilizada. Nós temos muitos pacientes, principalmente de idade avançada, que desistem de trocar a prótese. Então eles vêm trocando os implantes a cada 10, 12 anos, e chega, por exemplo, eu tive uma paciente de 81 anos, ela falou, doutor, eu não quero mais o meu implante, ele está roto, ele rompeu. Sim, ela fazia 20 anos que ela havia colocado o último. E essa paciente optou por retirada do implante. E ela estava, inclusive, resignada a ficar com uma mama, como se diz na gíria, murcha, sem volume. Ao contrário, ela se surpreendeu com o resultado, nós utilizamos esse retalho, e ela teve uma mama muito semelhante à que ela tinha com o implante. Com relação à troca, para completar a pergunta dela, é interessante o seguinte:
É o organismo que obriga a troca, não é a qualidade do implante. Então não acredite quando aparecer uma empresa vendendo o implante definitivo, o implante vitalício, o implante eterno. Não acredite nisso. Não existe. Não existe, porque é o organismo da mulher, tem que combinar com o organismo da mulher para ele não estragar a prótese. Para você dar um certificado que a prótese é vitalícia. Não pode entrar no bar, não pode tomar banho, não pode comer, não pode tomar sol, e ainda assim não risco. Mesmo que não fizer nada, o organismo vai fazer uma cápsula que vai se modificando com o passar dos anos, vai se enriquecendo de outras substâncias, inclusive com deposição até de cálcio, e isso provoca um endurecimento que começa a ter dor na região mamária. Não é dor na mama, é dor naquela cápsula que está em volta, comprimindo os tecidos e machucando os tecidos. Mesmo porque eu acho que essa compressão, essa cápsula tende a comprimir também... Sempre concentricamente. Sempre concentricamente. Por isso que o uso de mamas de formatos anatômicos, em gota e tudo isso, isso acaba numa esfera. Então eu prefiro o uso de implantes redondos sempre, porque eu já vou trabalhar com a forma definitiva que eu vou ter desse implante e que é como ele vai estar daqui 10 anos, 12 anos. E essa decisão é como se fosse uma massa de que você fizesse a manipulação estética na cirurgia, não dá para prever, quer dizer, pode até prever um desenho no computador, etc., mas na prática, no ato cirúrgico. E isso vai depender do formato da costela, do formato da musculatura, da quantidade de tecido mamário, a proporção que tem na mama entre tecido mamário e gordura. São muitos os fatores que interferem nisso. Postura da paciente. Eu tenho pacientes que eu preciso mandar fazer reeducação postural para poder fazer a cirurgia. Porque você estava falando de coluna e com relação ao peso do implante, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado. Não só o peso, mas é a questão da mobilidade, quer dizer, não posso chegar tão perto. Não é só 200 ml, tá bom, mas 250 a cada lado dá 500 ml, que é meio quilo a mais. Talvez não seria só esse meio quilo a mais, mas como a pessoa se comporta com aquele meio quilo a mais, sendo Mas carregado... é que às vezes esse meio quilo não era necessário. Existe uma visão errada, principalmente no Brasil, de que colocação de implante vai levantar a mama, que colocação de implante vai endurecer, entre aspas, a mama, vai enrijecer a mama. E nada disso. E nada disso. O implante não tem asa, nem turbina para subir. Quando você coloca o implante, ao contrário, ele se dirige para o centro da Terra. Muito bem. Entendeu? Então, essa ideia de que vou colocar... E tem a gravidade do tal do Newton, né, que inventou essa história da gravidade. Que aí a gente pode aceitar o Newton um pouquinho, né? Sim, mas e aí então é concêntrico e tem uma cultura no Brasil que vai se levantar a mama, é isso? Não levanta. Implante não vai corrigir pitose, queda de mama. Isso precisa de mastopexia e com cicatrizes na mama. E de bumbum, levanta-se bumbum ou não? Levanta-se bumbum. O implante glúteo, ele é um implante intramuscular, que também se usa videoendoscopia para ele, como para o de panturrilha também. Quando você faz a colocação do implante glúteo, normalmente se acompanha de uma lipoaspiração da região supraglútea, da região lombar, que é para fazer aquela cavidade. E aí você aproveita essa gordura para enxertar na porção inferior do glúteo, aonde o implante não pode chegar por causa da emergência do nervo ciático. Sim. Os implantes glúteos, eles têm essa limitação. O implante de mama, você preenche os quadrantes da mama como você quiser. No glúteo você não tem essa facilidade. Ele é um implante sempre um pouco mais superior. Por conta do nervo ciático. Por conta da posição do nervo ciático. E aí ele fica entranhado dentro das fibras dentro do musculares. músculo, porque o glúteo maior é um músculo que tem 7 a 9 centímetros de espessura. Então já está bem determinado isso tecnicamente, tem vários colegas, inclusive brasileiros, que desenvolveram muito bem isso, que o melhor local é intramuscular. E na mama você tem a opção anteromuscular, que é o retromamário, ou retromuscular. 90% das mamas no Brasil são operadas com implantes na frente do músculo. E ao contrário, eu faço 95% dos meus casos atrás do músculo. Tem alguma especificação? Eu acho que fica mais natural, depois de 6 meses essa mama começa a ter jogo, começa a ter balanço, você fazendo por outra via de acesso, por videoendoscopia, seja axilar ou via abdominal, você vai ter, você pode enganar, entre aspas, qualquer pessoa que aquilo não é um implante, porque não tem a dureza do implante. Tem um tecido muscular que fica mais próximo à pele. A massagem constante do tecido muscular faz com que fique com uma consistência muito parecida com a consistência de uma mama densa, jovial e sem flacidez. E aí esse implante, no caso do implante mamário,
teria um prazo de validade para ser trocado, varia de acordo com a marca do produto? Como é que é isso, doutor? Eu acho que mama precisa ser examinada anualmente. Eu, particularmente, não trabalho com mamografia. Isso é uma questão pessoal minha, não vem ao caso. O que o senhor acha dessa quantidade de mamografia que está sendo feita no Brasil? A radiação da mamografia é uma radiação muito intensa, né? Ela se assemelha... Sem contar o aspecto mecânico, que a mulherada... Eu nunca fiz porque eu não tenho mão. Mas a mulherada reclama que queria torcer outras partes sensíveis do homem. Do examinador. Para mostrar que aquilo ali não é para ficar apertando aquele jeito. O que menos me preocupa é o aperto, que me perdoe as que fazem mamografia, o que me preocupa é a quantidade de radiação. Então eu acho que nós precisamos insistir para que os serviços no Brasil invistam em termografia, né? A termografia é capaz calor, né? É capaz de prever a predisposição para um câncer mamário até 10 anos antes de uma mamografia. Então isso é uma coisa que não é falada, que não é difundida. Existem cursos no Brasil já disso, né? Você vai no curso, tem 15 médicos assistindo o curso, e se você for falar sobre mamografia, vão ter 5 mil médicos assistindo mamografia. Por que acontece isso, doutor? Eu não sei se é uma questão de interesse financeiro, talvez a termografia seja de um custo baixo, mobilize menos pessoas, é um exame que você deixa o paciente 15 minutos no ar-condicionado a 22 graus, sem roupa para tirar qualquer aquecimento da pele, e aplica. Isso está sendo muito aplicado na Europa, nos clubes de futebol. E me falaram outro dia, isso é uma informação extraoficial, de que no Brasil alguns clubes já estão usando para ver lesão muscular. O jogador está sentindo desconforto, você passa o termógrafo. Ele já te mostra se ele vai ter lesão ou não, você tira ele do jogo antes de dar a fisgada e ele ficar puxando a perna, entendeu? Então com isso, você prevê a lesão, trata o jogador, uma lesão muscular que levaria 5 semanas para ele voltar a campo, ele faz um tratamento, em 2 semanas ele está bem, porque não chegou a haver a lesão. E imagino que essas áreas seriam áreas mais quentes, que provavelmente estaria uma inflamação, que teria mais calor, indicando que teria que ter mais cuidado. E isso serve para a neoformação vascular, que é o que acontece nos tumores. Por isso que eles aparecem quentes. É muito característico. Então, antes da formação do tumor, já tem a neovascularização. Essa neovascularização já te mostra que vai ter um tumor ali, e às vezes, se você ressecar aquela área, vai estar zerada ainda de célula cancerígena. Você não tem células que tiveram mutação efetiva, mas já está se preparando aquele terreno para o câncer. Nós sabemos que o câncer precisa de açúcar, ele precisa de falta de oxigênio, ele precisa de acidez. Né? Ele precisa dessas 3 coisas. Açúcar, acidez e falta de oxigênio. E falta de oxigênio. Por isso que todas as terapias hiperoxigenantes, elas destroem tumor, elas são anticâncer. Né? Por isso que o uso de açúcar é cancerígeno. Né? E nesse sentido, a gente poderia... Bom, então, em relação aos prazos, variam muito de mama para mama? Então, para concluir essa tua pergunta, que a gente divagou, né? Sim. Eu examino anualmente a mama. Eu faço uma ultrassonografia e um exame clínico. Se houver necessidade, eu tento pedir uma termografia, são poucos os lugares que fazem, isso há dificuldade. Às vezes apelo para uma ressonância magnética. E, em último caso, se necessário, você pode fazer uma mamografia, porque não serão 3, 4 mamografias na vida que vão causar uma lesão enorme na paciente. Se você tiver bom senso para usar a mamografia. Agora, se você faz uma mamografia de 6 em 6 meses, porque a família teve câncer, a partir dos 30 anos de idade, quando essa paciente chegar aos 50 anos, ela fez 40 mamografias. Se não ficou com câncer, vai ficar, né? Pelo menos por irradiação, né? Preocupa, pelo menos, né? Pelo menos preocupa. O que me preocupa, doutor Naif, vou colocar aqui o senhor agora numa saia justa, porque esse também é meu papel. Opa! A gente tem visto, eu estava discutindo aqui com o doutor Nair Ribeiro sobre o caso daquela atriz que tem uma possibilidade de ter tumor no útero e já arrancou mama e está arrancando o útero e está se esquartejando paulatinamente porque tem uma probabilidade de cálculos geneticamente, entre aspas, de desenvolver esses cânceres. E aí eu falei, bom, isso me parece uma loucura, o doutor Nair até concordou, falou, olha, tem vários procedimentos que poderiam fazer a metilação, de calar essas probabilidades genéticas por intermédio de nutrição e etc. Você não acredita não que a medicina hoje está muito baseada em exames e precisa fazer exames e protocolos de exames, numa exacerbação de exames muito pouco prático para a saúde dos pacientes? Eu não vou ser nem um pouco politicamente correto. Ótimo. Eu vou respeitar a sua pergunta. Né? Eu acho um absurdo
você fazer qualquer extirpação de órgão por uma previsão de possibilidade de uma doença cancerosa, de um câncer. Eu acho que às vezes você tem que pensar se a remoção de um câncer instalado vale a pena ou se algum tratamento não cirúrgico possa ser melhor. Né? Isso também precisa ser analisado. Tratamento conservador, né? Sim, precisa ser, porque tem cânceres que você vive a vida inteira com eles e morre de outra coisa. Né? Então, o médico precisa saber disso. Com relação a o que se pode usar de muito moderno e que na realidade é da idade da caverna, é você respeitar a alimentação. Se você usar alimentos ricos, como as crucíferas, que são ricas numa substância que é o indol 3-carbinol, então, couve-flor, couve de Bruxelas, brócolis, né, que são riquíssimos em indol 3-carbinol, ou mesmo suplemente indol 3-carbinol. É um suplemento barato que você manda fazer numa farmácia de manipulação e você usa. Tem propensão? Use indol 3-carbinol. Faça uma termografia a cada ano. Entendeu? Já é mais do que o suficiente. Muito mais que o suficiente. Muito mais que o suficiente. Eu jamais faria, se procurado por uma paciente, eu faço cirurgia oncológica, eu faço mastectomia, fiz muita reconstrução de mama, na época que a reconstrução de mama com a mastectomia estavam no auge. Né? Hoje, felizmente, tanto os convênios como o próprio serviço público dá um amparo para isso, então essas pacientes se esvaziaram dos consultórios privados como o nosso. Mas isso já houve época que ninguém dava esse tipo de cobertura no início, inclusive falavam mal dessa cirurgia, que nós fizemos muito isso. E essa retirada da mama, ela deve ser deixada para o último caso, e num caso bem indicado e uma retirada com cuidados de disseminação. O que me parece, como leigo no caso da oncologia, doutor Naif, é que o tumor, o câncer de uma maneira geral, ele está encapsulado ali, o organismo encapsula aquilo. É uma proliferação de célula meio estranha e ele vai lá e ele encapsula. Quando vai lá e secciona, mesmo que seja uma área maior, quer dizer, você está descapsulando algo que estava quieto ali na sua caverna. Se você tiver um conhecimento, não é tanto assim. Eu acho que procedimentos pequenos é que são perigosos. Sei. Entendeu? Eu acho que quando você vai fazer o procedimento definitivo sem ter mexido, entendeu? Eu acho que você consegue uma segurança e um isolamento adequado dessas células tumorais. Agora, a verdade é o seguinte, nós pensamos muito em química, nós não pensamos na física. Nem na emoção, né? Não, e na quântica. Na quântica. Você remove um tumor desse. O padrão quântico desse tumor, a onda quântica dele, vai estar presente no organismo. Essa é a primeira coisa. Segundo, câncer não é uma doença localizada, câncer é uma doença sistêmica. Câncer é uma doença do organismo. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então não adianta você fazer uma simples remoção de um tumor e achar que aquilo ali é um critério de cura e ficar procurando no local se ele recidiva ou em órgãos aonde, pela nossa teoria, seriam mais propensos a metástase de acordo com o tipo de câncer. Acho que você tem que pensar muito mais em termos sistêmicos mais abrangentes, né? Energéticos, quânticos, e não só químicos, não só anatômicos, não só patológicos. A melhor resposta que eu recebi até há pouco sobre o câncer, falando bem num nível, bem chulé, é como se tivesse um calo e você, por andar errado, e você retira o calo e continua a andar errado. Vai aparecer outro calo. Sim. A Cláudia Ciapina Moraes está falando excelente entrevista, parabéns. Termografia, nunca tinha ouvido falar, vou pesquisar a respeito. Marcos Kaiser Pirito, que é um colega acupunturista também, se não me engano, ele é do interior do Paraná, se não me engano, né, Marcos? Depois você responde aqui, que eu estou em dúvida aqui agora. Está falando que o programa está muito bom. Mas o senhor se saiu muito bem, me driblou, mas eu não esqueci. Será que não está ocorrendo hoje uma indústria de exames? Não está muitos exames sendo pedidos por, diria, insegurança no diagnóstico médico, sem necessidade, um protocolo, passou dos 50, precisa fazer mamografia, colonoscopia, sabe? Será que não está não tem um certo pânico de exames aí, doutor? E falta de cuidados de prevenção. Nós confundimos aqui no Brasil, e eu acho que em muitas partes do mundo, diagnóstico precoce com prevenção. A paciente sai de casa e fala para o marido, eu vou fazer meu preventivo. Ela vai fazer o Papa Nicolau dela. Não, ela não vai fazer preventivo, ela vai ver se ela tem câncer. Mas ela foi rotulado que isso é um preventivo.
Então ela acha que ela faz prevenção. Prevenção era se ela comesse crucífera com indol 3-carbinol. Aí ela estava prevenindo. Prevenção é se ela não usasse açúcar. Prevenção se ela não fumasse. Prevenção se ela não usasse trigo. Prevenção se ela não tomasse leite. Isso seria prevenção. Né? Ela estaria prevenindo o aparecimento de uma doença. Comendo coisas boas e tirando o que nos intoxica. Entendeu? Esse exagero de exames, ele também tem um cunho jurídico. Nós não podemos crucificar o médico porque ele pede tanto exame. Ele precisa pedir para se resguardar. Eu sou formado na época que não existia o Código do Consumidor e que os médicos e os pacientes tinham uma relação realmente de afetividade, de responsabilidade, onde o médico, se precisasse, ia na casa do paciente, o paciente tinha o telefone do médico e ligava para ele a hora que quisesse. Né? Ele cuidava da família. Muitas vezes o médico falava, precisa ir para o hospital. Ninguém perguntava, depois iam saber por quê. Corriam para o hospital. Hoje não. Hoje você quer ouvir uma segunda opinião, hoje você quer fazer uma série de coisas. Então veja, diante dessa situação hoje, que é mais jurídica do que de respeito, do que de devoção, né? Com uma carreira diferente, que eu acho que a medicina é assim, né? A área da saúde ela tem essa diferença, que me perdoe os profissionais das outras áreas, mas nós temos que saber disso, inclusive quando você decide seguir uma carreira na área da saúde, é importante que você chame o jovem e diga para ele que é diferente, né? Isso é uma responsabilidade que nós temos hoje, e isso faz com que o médico se sinta necessitado de fazer esse pedido. Já existe assessorias jurídicas hoje para os médicos. O próprio advogado que assessora fala, não, você me pede todos os exames, você se resguarda. Sim. Entendeu? Você está falando de quando a pessoa que decide pela medicina, eu já tive a oportunidade de comentar, mas eu não canso de falar aqui em relação a... Quando meu filho chegou e falou que queria ser médico, eu coloquei ele dentro da faculdade do ABC, no laboratório de anatomia e de dissecação de cadáveres, na UTI infantil, na UTI adulta. Ele tinha 17 anos, quase teve um choque anafilático. Ser médico é isso. Ou você ama isso, é sacerdócio de verdade, vai ter que estudar pra caramba a vida inteira, ou você vai fazer outra coisa. Né? Então ele demorou lá uns 3, 4 anos e... uns 3, 4 dias, e eu quero ser médico, e graças a Deus está virando um grande médico. Tanto é que eu já não consigo mais falar com ele por telefone, tem que mandar mensagem, ele está em plantão e não sei o quê, mas enfim, está virando um médico, vai virar um grande médico, e eu concordo 100% com o que o senhor disse. O que eu, assim, às vezes coloco é que não é só, porque o médico também sofre a pressão dos laboratórios farmacêuticos, das indústrias de produção de exames, de imagem, porque precisa fazer, e às vezes não tem tanta necessidade assim como o leigo que eu imagino. Cláudia Ciapina Moraes pergunta, a prevenção seria comer crucífera com... Pode repetir, por favor? Ela acho que perdeu isso. Crucíferas como couve-flor, couve de Bruxelas, brócolis... nabo, entendeu? Couve mesmo. Aquele vermelhinho por fora e branco por dentro, que é meio ardido, como é que chama aquilo? Olha, couve-flor, couve de Bruxelas, brócolis, nabo. Já tem um para cada dia. Um para cada dia, entendeu? Belmiro Reis pergunta, no campo da nutrologia sabemos que há inúmeros minerais e vitaminas que auxiliam no processo de envelhecimento precoce. O que o senhor acha de pessoas que tomam grandes quantidades de polivitamínicos para evitar retardamento do envelhecimento? Recentemente, uma respeitada jornalista citou que toma até 90 cápsulas de vitamina por dia. Será? Eu, assim, 90 cápsulas de vitamina por dia, ela está igual aquela outra que está se mutilando para não achar que um dia vai pegar câncer. Sim. Por favor. Primeiro, eles chamam muita coisa de vitamina, né? E isso o leigo chama. Às vezes ele está tomando uma série de suplementos que não são vitaminas, né, que são necessários, o organismo já não produz mais aquilo, então você precisa repor. Isso precisa ser feito com uma certa parcimônia, inteligência e até economia, porque se você for dosar tudo que tem no organismo, verificar o que está abaixo das taxas ideais que nós já conhecemos hoje, que são muito diferentes daquelas que vêm no exame laboratorial, isso é muito importante que se diga. Antigamente se dizia, não olhe o seu exame, mostre para o seu médico. Hoje, muito mais, porque aquelas taxas que vêm ali do lado de normalidade, aquilo ali não existe.
que ali não tem nada a ver. Eu vou dar um exemplo de uma vitamina, que não é vitamina, é hormônio, é vitamina D3. Né? D de dado. D de dado, vitamina D de dado 3. 1, 2, 3. A vitamina D3, ela é uma vitamina responsável pela fixação do cálcio nos ossos. Né? E fora isso, ela é uma vitamina anticâncer, ela é uma vitamina que toma conta de 2.000 genes, os nossos 24.000 genes, ela tem uma ação sobre uma quantidade enorme de genes. Ela não é vitamina, ela é um hormônio, ela foi classificada como vitamina erradamente, graças a Deus, porque aí você prescreve, se fosse hormônio, iam reclamar mais ainda. Né? Então, sendo vitamina, reclamam menos. Mas há uma necessidade de você, às vezes, dar altas doses dessa vitamina, em doenças que muitas vezes são consideradas até incuráveis. Ela tem efeitos anti-inflamatórios muito maiores que corticosteroide em doses altas. Inclusive Alzheimer, né, doutor? Sim, esclerose múltipla é utilizada em doses altas, a doses que seriam absurdas perto do que se prescreve normalmente no dia a dia, né, convencional. E por outro lado, você às vezes está tomando vitaminas que estão sobrecarregando você e que não tem necessidade. E com associações que atrapalham a absorção e uma série de erros outros. A grande verdade é o seguinte: antes de você repor o que lhe falta, tire os seus venenos. Ótimo. A primeira coisa não é reposição, a primeira coisa, ou modulação, a primeira coisa é detoxicação, é você tirar o que é tóxico. Então você precisa saber a água que você bebe, você beber uma água de pH alcalino, de pH alto. Você precisa eliminar açúcar, trigo, leite e gorduras ruins, esses óleos vegetais, exceto o coco. Isso tem que sair, né, já que a gente começou a falar de nutrologia, isso tem que sair da cozinha, você tem que ter óleo de coco para cozinhar ou gordura de porco que você tenha certeza que é gordura de suíno. Porque já existe gordura de suíno no mercado que está toda hidrogenada, com uma série de coisas lá para conservação. Então precisa ter cuidado. Feita essa retirada, glúten, leite, açúcar, gordura hidrogenada, gorduras, esses óleos de cozinha, para falar bem claro, para não deixar dúvida, que não o de coco. O de coco é o que se presta para cozinhar, para aquecer. Né? Você feito isso, você tem uma melhora brutal. Eu diria que, por exemplo, das sinusopatias, uns 70% vão desaparecer, só com essa retirada, sem você fazer nada. O sono mal dormido, o despertar cansado, vai desaparecer em poucos dias. Isso eu tenho experiência de consultório de anos. O paciente chega: doutor, eu não imaginava que fazendo isso eu fosse ter esse resultado. Tem que experimentar. Não acredite em mim e faça, eu sempre brinco, não acredite em mim e faça 30 dias. Nunca se não melhorar, você pode brigar comigo. Nunca mais você deixa, com uma semana você já está desesperado com o seu vizinho que está comendo aquilo, e ligando para os cunhados, e isso é desagradável, porque as pessoas não aceitam. Essa falsa modernidade, ela parece incluir o fato de que a cozinha é uma coisa depreciativa. E que a arte culinária, que é maravilhosa, né, e a alta gastronomia, ainda em alguns meios, em países subdesenvolvidos, ainda é tido como uma coisa depreciativa. Então as pessoas não gostam de cozinha, não gostam de comer em casa. Né? Eu ia perguntar, a Cláudia Felizardo me lembrou, o negócio branquinho com casquinha vermelha chama-se rabanete. E rabanete também tem o indol-3-carbinol. Eu acho assim, você tem dificuldade para fazer isso no dia a dia. Você come um ou outro e nem sempre. E você precisa de uma dose. Conversa com o seu médico, ele manipula indol-3-carbinol. Todas as farmácias de manipulação têm, entendeu? E é um protetor para próstata, para mama, para ovário, para útero, é um excelente protetor contra câncer. Ainda mesmo nos processos já instalados, doutor Naif? Sim, mas agora no processo instalado você já tem que partir com outras terapias, que aí já vai gerar um conflito muito grande com o que é convencional. Tá. Né? Mas você precisa partir, a ABOS, Associação Brasileira de Ozonioterapia, por exemplo, tem protocolos excelentes de ozônio para câncer. Né? E muitos outros tratamentos não convencionais se aplicam com resultados muito bons. Eu acho que a medicina quântica é outro grande futuro para o câncer. Você utilizar ondas inversas, ondas quânticas inversas à onda do tumor. Isso já existe, laboratório quântico no Brasil, em Porto Alegre, tem um laboratório quântico já fazendo isso. É o fisioquântico, você está dizendo? Não, é Porto Alegre. Quantum Bio, um laboratório de Porto Alegre, eles já fazem isso. Eu tenho um paciente com câncer no fígado proveniente de um
no sistema linfático. Isso migrou para um rim, vai para Houston para tomar injeção de etanol dentro do tumor. Tem um rim insuficiente, estava com os problemas de taquicardia e de hipertensão, e eu sugeri que ele pudesse tomar cloreto de magnésio. O que o senhor acha disso? Sim, eu acho interessante. Tem muita gente já injetando bicarbonato em tumores, né? Isso existe. O fato de você alcalinizar o organismo, ele tira toda a chance do câncer. Cloreto de magnésio também alcaliniza. Você oxigenar o paciente também é uma coisa que combate o câncer. O câncer tem pavor de oxigênio. E ele adora açúcar. Então, você tem um diagnóstico de câncer, bom, ninguém deve usar açúcar. Mas se você tem um diagnóstico de câncer e continua usando açúcar, desculpa, eu não vejo por que tratar. Entendeu? Porque o efeito do açúcar no câncer e do cigarro, eu pessoalmente não vejo essa grande diferença. Entendeu? Mas todo mundo já entendeu que fumar teria que parar. O açúcar é tão prejudicial ao câncer quanto o cigarro. O câncer se alimenta de açúcar. E o cloreto de magnésio, nesse caso, seria indicado? Ele tem indicação, sim. O cloreto de magnésio é bom para tudo, né? Eu acho assim que se a população mundial usasse cloreto de magnésio nessa dosezinha peculiar de 1 cálice por dia, dissolvido em 1 litro, o número de morte súbita cardíaca seria muito menor. Mesmo nos casos de insuficiência renal, doutor Naif? Sim. Mesmo nesses casos? Sim. A Cláudia Felizardo pergunta, voltando para a nutrologia, o que o senhor pode dizer sobre o óleo de milho? Todos esses óleos não podem ser aquecidos. O óleo de milho foi o primeiro óleo a ser produzido no mundo, o primeiro óleo vegetal desse grupo de óleos, aí, desse grupo de gorduras vegetais que a gente contraindica. Por quê? Porque quando você usa esse tipo de óleo, você tem alterações extremamente nocivas no primeiro aquecimento. Não há necessidade de você reutilizar o óleo. Para falar bem claro, para não ficar... Porque começa a falar em trans, saturado, insaturado, isso complica muito a vida. Qual é o óleo que você pode aquecer para cozinhar? Óleo de coco. Você não tem óleo de coco, você vai recorrer a quê? Recorra a banha de porco. Você não tem óleo de coco nem banha de porco, faça manteiga ghee, que é aquela manteiga clarificada, que você tira toda a lactose da manteiga, então seria uma terceira opção. Eu, por exemplo, faço meus ovos de manhã, eu como muitos ovos de manhã, todos os dias, no meu de jejum. Quantos? Eu como 6 ovos. Todo dia? Todo dia. Eu faço meus ovos de manhã... com óleo de coco? Com ghee. Eu acho que o óleo de coco de manhã não combina com os ovos. Então eu ponho flor de sal, cebola, entendeu? Uma manteiga ghee que é clarificada, é uma manteiga sem lactose, né? Que você pode fazer em casa mesmo. E com isso você tem uma possibilidade de usar gordura. Eu faço fritura, por exemplo. Quando você frita uma proteína, tenha cuidado de fritar numa temperatura não muito alta, para não degradar a proteína. Então deixa lá 120 graus o óleo de coco. Eu faço filé de frango à milanesa. Eu almocei hoje antes de vir para cá filé de frango à milanesa na minha casa. Trouxe um pedacinho? Não. Nós passamos no ovo bem temperado, passamos na farinha de quinoa, compra a quinoa inteira, tritura em casa para não correr o risco de comprar gato por lebre. Né? Triturar pode ser no liquidificador? No liquidificador. Passa no liquidificador um pouquinho, passa na peneirinha, passa o filé de frango no ovo temperadíssimo, passa nela, frita no óleo de coco. Pronto. Você tem um filé de frango à milanesa espetacular. Você faz isso com couve-flor, por exemplo, fica espetacular também. Fica muito saborosa a couve-flor à milanesa. Você não usou trigo, você não usou óleo que faz mal, e você comeu fritura. Uma das grandes mentiras que nos contaram, foi o Laí, inclusive, que você entrevistou, fala muito isso. Que gordura fazia mal. Ninguém morria de trombo de coração antes dos anos 30. E antes que pergunte, o pior óleo de todos é o canola. Que canola não existe a planta. Canola é um óleo feito de couza, que é uma planta que mata gado. Eles desacidificaram e ele é uma sigla. Canadian Oil Low Acid, óleo canadense de baixa acidez. É a couza, que é veneno, desacidificada, para poder fazer um óleo que não chegue a matar. Entendi. Nosso programa está chegando ao fim.
nós íamos falar ainda de hormônios bioidênticos, vamos falar nisso no outro programa, que eu espero ter o prazer de recebê-lo aqui novamente, porque já tem outras duas perguntas aqui, eu vou pedir para ser bem breve, porque nós já estamos estourando o nosso tempo. A Cláudia se pergunta se qualquer tipo de açúcar, imagino que ela se refira ao branco, o cristal e o mascavo, por exemplo. Se tem mascavo também tem restrição ao consumo? Seria o menos ruim. Eu não uso e não recomendo para o meu paciente. E no meu paciente que tem câncer, eu tiro o açúcar mascavo. Tá. Quando eu falo açúcar para o meu paciente, eu me refiro aos seguintes açúcares. Todos aqueles de mesa, demerara, mascavo, branco, cristal, branco, etc. Amarelo, o que inventar, né? Porque cada hora aparece um nome para enganar a população. E o mel? Mel, retiro todo, com todos os derivados de mel, inclusive geleia real. Aquilo tem hormônio de abelha, hormônio feminino. Aquilo é bom para abelha rainha. Uma abelha vive 40 e poucos dias, uma abelha rainha vive 4 anos. O zangão é uma só, né? Sim, sim. Então ali tem hormônio feminino de abelha, não é para nós usarmos. E suco de fruta, muito cuidado com o suco da fruta. Quando você come a fruta, você está comendo o pior açúcar que existe na face da terra, que é a frutose. Associado a uma fibra que dificulta a absorção dela. Então essa absorção é lenta, você não tem glicação, você não tem uma subida de glicemia muito grande. Por isso, retire o suco de fruta, não estou falando só do artificial, daquele do pomar do seu avô, que você colhe e passa na processadora. Jogue fora a sua processadora e o micro-ondas. A centrífuga e o micro-ondas, jogue fora. Uhum. O micro-ondas também, né? Sim. O Belmiro Reis colocou aqui o link da UOL, que a Glória Maria, a jornalista Glória Maria, do Fantástico, etc., ela falou no programa do Jô, que toma 90 cápsulas de vitaminas por dia. Precisa ser internada também, né? A gente não sabe se são vitaminas, né? A gente não sabe... Mas 90 é comprimido de qualquer coisa, né, doutor? Sabe o que acontece? Eu vejo muito paciente pedir, às vezes o médico atende, você sabe o que? A gente não pode crucificar assim sem saber. Vou te dizer por quê. Não, mas não estou nem falando do médico, estou falando dela, de se permitir tomar 90 comprimidos. Mas às vezes você tem coisas que você precisa de uma quantidade grande. Eu vou dar um exemplo. Colágeno. Se você vai tomar colágeno, você precisa de 40, 50 gramas de colágeno por dia. Não adianta você tomar 10 gramas de colágeno. Tem gente que não suporta o colágeno. Ele pede na farmácia para fazer aquilo em cápsula. Uma cápsula, para ser deglutida, ela precisa ter no mínimo, no máximo 1 grama. Ou seja, você precisa de 40, 50 cápsulas só de colágeno por dia. Colágeno em cápsula é um absurdo. Tem gente que pode estar tomando isso. A gente não sabe o que são essas 90. Difícil falar. Bom político. Se não fosse médico, seria vereador, quem sabe deputado, doutor Neff, Tadeu. Marcos Kaiser Pirito, peço desculpas, eu não vou poder responder a sua pergunta, porque encerramos aqui, o Iago já entrou 3 vezes aqui, acabou, eu preciso terminar o programa. Mas a questão dele para o próximo programa, doutor Neff, se alguns casos de pacientes que se curaram espontaneamente, e qual seria o perfil desses pacientes e a sua opinião sobre esses casos? Se existem esses pacientes? Entendi. Do próximo programa. No próximo programa, porque essa extensão, eu imagino, quer dizer, eu acredito que tem as curas espontâneas, qual seria o perfil e a sua opinião sobre esses casos, mas eu peço para a gente... Eu já adianto que é um sistema imunológico fantástico, né? Agradeço muito a sua presença, quero deixar as câmeras abertas com algum contato, visitar algum telefone, e-mail, o site, o que o senhor desejar para as pessoas internautas que quiserem entrar em contato com você, doutor? Eu prefiro aproveitar o curto tempo para deixar uma mensagem como cirurgião plástico e nutrólogo. Acho que isso é fundamental, né? Eu fiz cirurgia plástica e eu tive excelentes resultados e a minha cicatrização foi piorando com o passar dos anos. E eu observei que o meu paciente, a cada década, era muito mais doente, era muito mais intoxicado. Eu fiz cirurgia plástica por paixão e eu fiz nutrologia por necessidade, depois que eu me apaixonei pela nutrologia, né? Ela foi uma necessidade da minha cirurgia plástica para que eu pudesse continuar fazendo cirurgias grandes, cirurgias amplas e não me sentisse tolhido de operar pacientes tão doentes que eu tinha que fazer quase que um lado de uma vez e o outro lado do outro, porque ele não aguentava fazer a cirurgia dos 2 lados. E vai se chegar nisso se não mudar a alimentação atual.
Eu agradeço muito a presença do Dr. Naif Tadeu, realmente aprendemos muito, as pessoas gostaram muito, tem questões que vão ficar para o próximo programa, obviamente. Adorei, como sempre, caiu como uma luva, diz aqui a Cláudia Ciapina, o Marcos Pirito também agradeceu, falou que vai aguardar o próximo programa, enfim, as pessoas gostaram bastante e eu vou convidá-lo novamente, a gente vai marcar o seu retorno novamente para o Salutos, que acontece toda segunda-feira às 16 horas. Eu desejo a todos uma boa semana. E convido vocês a visitarem minha página Além de Agulhas no Facebook, onde ali eu dou uma série de dicas e informações do que uma acupuntura pode ser muito mais do que uma retirada de dores ou uma simples analgesia. Boa semana a todos e até segunda. Obrigado pela audiência.